Está aberta a sessão ordinária desse dia 23 de março de 2020, às 17h30. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 11/2020, sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. Ata 11 de 2020. Aos 16 dias do mês de março de 2020, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Holz, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Iva Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Atas 8, 9 e 10 de 2020, das sessões ordinárias do dia 9 de março e extraordinárias do dia 11 e 12 de março de 2020, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pedidos de informações 6, 7 e 8 de 2020, subscrito pelos vereadores Marlon Tadeu Prajo Centeno e Wendel Carpes, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Indicações número 9 e 10 de 2020, subscritas pelo vereador Wendel Carpes, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Os vereadores Marlon e Wendel fizeram uso da tribuna, e os vereadores Arlete, Alexandre e Wendel fizeram à parte. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, colocou em discussão e votação a permanência nas comissões permanentes, por mais uma semana, o projeto de lei de mensagem número 2 de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens 11, 12 e 13 de 2020, oriundos do Executivo, os quais, após de lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Marlon, Alexandre e Arlete, o senhor presidente, utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de março de 2020, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, em 16 de março de 2020. Wilson Furman, presidente, e Vilma Millink, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Essa ata vai ter que ser retificada, porque ali no final fala em 16 de março de 2020, e hoje são 23 de março. Para a próxima, então, gente. Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 3, 2020. Pedido de informação número 3 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Os vereadores que subscrevem esse requerem que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação sobre os funcionários que ocupam o cargo eletivo e também são concursados, lotados na Secretaria Municipal da Saúde, mais especificamente os funcionários Lothar Holz e Vilma Millink. A. Cópia das folhas de pagamento dos mesmos nos últimos 24 meses. B. Cópias do livro ponto e o ponto eletrônico dos mesmos nos últimos 24 meses. C. Enviar relação de banco de horas dos funcionários acima citados. Solicitamos enviar respostas impressas e individuais. Justificativa. Justificamos o presente pedido, tendo como um dos deveres dos vereadores a fiscalização. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme o inciso 3 do artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente. Sala de sessões, em 17 de fevereiro de 2020. Marlon Prazo Centeno, vereador do PDT. Wendel Carpes, vereador do PDT. Arlete Hartwig, vereador do MDB.
Vacilo dos Santos, vereador do MDB, e Alexandre Borchardt, vereador do PP. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 46, 2020, oriundo do Executivo. Ofício 46 de 2020. Turuçu, 16 de março de 2020. Ao excelentíssimo senhor Wilson Furman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao pedido de informação número 3 de 2020, encaminhado pelo ofício 19 de 2020. Ilustríssimo senhor e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste responder o pedido de informação número 3 de 2020, onde informo que A e B seguem em anexo documentos solicitados. C. Segue informação do RH. Não consta um banco de horas para os funcionários citados no pedido de informação 3 de 2020. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Selmira Miller Ferenbach, prefeita. Os vereadores Wendel e Marlon farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Tá, não quer dizer. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem através da live ao vivo pelo Facebook da Câmara e da minha rede social pessoal, boa tarde. Feliz hoje de não ver ninguém neste plenário, porque, como diz aqui na frente, a norma é, o pedido é, fique em casa. Deixar bem claro que nós, vereadores, estamos aqui hoje, pois tínhamos projeto pendente, projeto esse muito importante, que será o aumento de salário dos funcionários da Prefeitura. Por isso estamos aqui hoje, né? E provavelmente nos próximos dias a Câmara também não estará funcionando. O primeiro assunto que me traria à tribuna hoje seria para pedir, enfim, solicitar que fosse feito um decreto municipal. Porém, não vou falar mais nesse assunto, pois eu liguei já para a Prefeitura, o decreto está sendo editado e provavelmente vai ser exposto, publicado para a população hoje. Decreto esse que vai fechar os comércios nos quais não tem a necessidade de, nesse momento, estar funcionando. Eu anotei algumas coisas, porque realmente são bastante coisas, né? Primeiro eu vou falar, como eu botei na legenda, chovendo molhado, mas eu trabalho na área da saúde, é de extrema importância, né? No sábado, na sexta, não lembro, eu fiz uma publicação falando da campanha de vacinação, no qual também não vou entrar no mérito, e me colocando à disposição no município, em caso necessário. Sou profissional da saúde, se eu for convocado para trabalhar em qualquer lugar do país, eu irei. Inclusive, a Organização de Saúde está fazendo inscrições para voluntários. Bom, fui completamente denegrida a minha imagem por uma página que se chama Turuçu da Depressão, tentando me jogar contra a população que eu estava fazendo o uso da política para me dar bem pelas próximas eleições. Vejam bem, mal sabe essa pessoa que um dia ela ainda pode cair nas minhas mãos na Santa Casa. Eu vou atender ela muito bem. E vou. Agora, porque eu estava oferecendo para ajudar o meu povo, a minha cidade, estou politicando. Mas o que esperar de uma página, né, que só compartilha coisas pessoais da prefeita Selmira e da prefeitura? Me leva a crer que essa pessoa ou está lá dentro, ou de uma outra forma está mamando na tetinha do governo. Enfim, o tiro saiu pela culatra, graças a Deus a população me defendeu, e é isso que vai acontecer daqui para frente. Mentiras não serão toleradas, pessoas escondidas atrás de páginas não serão toleradas. É o mesmo caso a vereadora Arlete, se for chamada para dar aula nesse período, com certeza ela vai dar aula, porque ela é profissional e ela fez um juramento. Mas, enfim, passou, né, acho que a pessoa botou um pouquinho o dedo na consciência e
quem sabe não vai resolver ajudar também. Queria pedir, não sei o que vai dizer nesse decreto, talvez já venha, não faço nem ideia. Eu gostaria de ter ele aqui já para não precisar falar a mesma coisa. Mas eu queria pedir que o Executivo se sensibilizasse, se não dizendo decreto, ou pelo menos nos próximos dias, que suspendesse a cobrança das contas de água e IPTU no nosso município por pelo menos 2 meses. Não é não pagar, as pessoas vão pagar, mas suspender. E depois cria-se um... Como é que é mesmo o nome que nós estávamos falando ali? Para parcelamento das contas, me ajuda a lembrar. Depois, enfim, não veio a palavra agora. Cria-se um parcelamento, né, para que as pessoas paguem essas 2 contas que ficariam atrasadas. Porque, gente, tem muita gente autônoma no nosso município. E as coisas vão parar. As coisas vão parar. É muito grave. É muito grave. A gente sabe que tem muita fake news nas redes sociais. Se estão cansados de assistir um certo canal de televisão, tem outros muito confiáveis. Por exemplo, CNN Brasil é um canal muito bom de olhar. Assistam, porque os próximos dias serão terríveis. Espero estar muito enganado, mas acredito que o caos será instalado. Viveremos um cenário de guerra, infelizmente. Deus queira que eu esteja muito enganado. Então, gostaria de pedir essa sensibilização do Executivo, pensar nessa ideia de pelo menos esses 2 tributos aí ficassem suspensos por 2 meses. Queria dizer que nós, em Turuçu, mais do que qualquer outro lugar, diria assim, todos somos iguais, que ficamos em casa, gente. Nós não temos hospitais aqui, os hospitais vão ficar lotados e daqui a pouco vão começar a não aceitar mais pacientes. É o que a gente está vendo no mundo todo. Hospitais na Itália estão fechando. Eu sei que é chovendo molhado, toda hora fica em casa, já está se tornando chato, mas é preciso. E, pessoal, queria fazer um agradecimento especial, então, a todos os funcionários da área da saúde, inclusive a vereadora Vilma e o colega Lotar, que não podem parar seus afazeres, né? A ambulância não para, as emergências, infelizmente, vão continuar vindo, né? Hoje eu vi uma foto no qual o colega estava ajudando na campanha de vacina, todos muito bem paramentados, né, mas estão todos na linha de frente. Agradecer aos caminhoneiros, inclusive eu vim com a camiseta do Grupo Zona Sul, que também não podem parar. Né. Hoje eu vi um vídeo de um caminhoneiro que parou num posto e, infelizmente, o restaurante da frente do posto não quis vender comida para ele, nem deixar ele ficar lá dentro. Né. Pedi para que Deus possa proteger essa classe, né, que transporta o Brasil. As farmácias, claro, que não vão fechar, vão ser necessárias, vão ser muito necessárias. Os mercados, né, em Turuçu já estão tomando todas as precauções cabíveis, limitando o número de pessoas, alguns limitando o número de alimentos. É muito importante porque, infelizmente, o egoísmo nessa hora fala mais alto, as pessoas querem levar tudo e esquecem do próximo, que ainda não recebeu, que vai receber no final do mês ou que vai receber no 5º dia útil. E o 5º dia útil poderá ser muito pior que agora, falando do mês seguinte. Os restaurantes, né, gente, que também não podem parar muitas vezes. Tem muita gente que precisa dos restaurantes, pessoal que está trabalhando na BR, que muitas vezes não vai parar, precisa dos restaurantes. Todos os estabelecimentos alimentícios, no qual trabalham com comida. O meu muito obrigado, né? Obrigado ao pessoal das agropecuárias que temos em Turuçu. Cede uma parte, colega vereador. Uma parte, colega. Não, pode. Não, quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadoras também, o pessoal que nos assiste, e dizer que realmente a situação é grave, né? A gente sabe que a luta ela vai ser constante, né? Mas a gente sabe que a gente tem que confiar em Deus e ter certeza que, cada um fazendo a sua parte, nós vamos alcançar essa vitória. Eu sei que é difícil, né? Uns vêm trabalhar, outros vêm porque tem a obrigação e tudo, né? Que nem o senhor falou, viemos
para votar projetos importantes, aumento, e eu só vou desconsiderar o aumento porque é um repasse para os funcionários, para ver que a gente realmente está se preocupando, a gente está deixando de votar nessa casa aqui, os nossos salários, no caso, a remuneração, o repasse de nós, do Executivo, para votar dos funcionários. Primeiro, os funcionários, né? Tanto na área da educação, na área da saúde e da agricultura, né? Porque eles, em breve, o nosso vai ser depois, na outra ocasião, num caso, esperar passar isso aí. E dizer que... Pedir que Deus venha abençoar a cada um, né, a cada família, e que logo essa tempestade passe. Isso aí, colega. Só vou concluir, colega vereador, já lhe dou uma parte, tá? Podem ficar todos à vontade. E falar das agropecuárias que também não podem fechar, né, gente? Porque a agropecuária é o mercado do nosso animalzinho, é a farmácia do nosso animalzinho. Mas pedir para nossas agropecuárias, se eles puderem limitar o atendimento na porta do estabelecimento, porque vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais para onde ir, e nós vamos para as agropecuárias conversar. Agora há pouco teve um senhor aqui pegando um cafezinho, e eu disse para ele, olha, fulano, não está sabendo que é ir para casa? Que ir para casa o quê? Ele disse bem assim para mim, entendeu? Por enquanto tiver o estabelecimento que ele frequenta aberto, ele vai ir, né? Então, assim, infelizmente, lancherias, restaurantes não podem fechar, mas vamos restringir o atendimento, ficar na teleentrega, ou, né, botar 2 mesas, se estiver lotado já não aceita, mas enfim, o pessoal vai saber como fazer. E vou lhe dar uma parte, colega, para depois encerrar, então. Fica à vontade. Boa tarde, presidente, os demais colegas. E vou aproveitar aqui porque você tocou numa parte assim do pagamento de água, e eu recebi nesse exato momento sobre algumas medidas que a prefeita de Pelotas tomou, uma iniciativa muito bem ampla, né? E a gente poderia até discutir o que a gente pode aproveitar daqui, porque, inclusive, ela já fecha com o pagamento de água que você falou, eu olhei por cima, assim, né? Que é um prazo de 90 dias, e aí eles já disseram como que vão cobrar. Tem coisas aí que eles vão cobrar só no ano que vem. Então, isso é bem importante também que se faça alguma coisa. Inclusive, muita coisa boa até, inclusive. Tá? Era isso que eu queria colocar. Também aproveitar esse momento para não retornar, né? Dizer que a gente tem que manter a calma, muita fé nessa hora, né? Que eu acho que a gente não está largado, eu acho que o município está trabalhando, o governo estadual e federal estão se empenhando. A gente só tem que se lembrar uma coisa, né? Que está acontecendo uma coisa muito grave, e a gente não pode se permitir de fazer, hoje, a bobagem de levar essa doença para dentro de casa. Está querendo sair, tudo bem, mas tem que saber que tem que lavar as mãos, voltar para casa, tirar o chinelo, enfim, trocar a roupa, porque depois que está feito, ninguém quer ver alguém no hospital sem recursos. O que vai ser preciso é o respirador, e nós não temos. Então, acho que se as pessoas se conscientizassem, nem pela janela eles iam olhar, né, de ver que nós não temos os hospitais preparados para atender. Se lá na Itália morre 600 pessoas por dia, nós aqui, então, não podemos esperar nada menos do que isso. Então, o que nós podemos fazer é que aqui ainda não tem o vírus. Então, a gente pode, sim, precaver essa situação toda. E que Deus ilumine a todos e abençoe. Obrigado, Marlon. Uma parte, só para colocar, eu não sei, que nem funcionários da agricultura, se eles estão vindo de ônibus, eu não... Porque a gente sabe que realmente, às vezes, tem as obrigações que tem que fazer, mas também tem áreas que vai ter que, de repente, intercalar, entendeu? Porque são uns quantos funcionários ali, eu não sei se estão vindo tudo no ônibus e tudo, mas que nesse decreto aí também que analiso a possibilidade desses funcionários. A gente sabe na área da saúde, mas também tem uma prevenção e tudo. A gente sabe que o tratamento da água, que o pessoal tem que trabalhar, senão a cidade fica sem água. A agricultura tem algumas partes também que tem que trabalhar, mas tem coisas que às vezes não é necessário fazer no momento,
com essa situação, até para refletir sobre isso aí. Obrigado, vereador. Então, para encerrar, obrigado à participação dos colegas. Falando de água, né, é o fique em casa, fique em casa, fique em casa. Hoje eu me deparo com um funcionário da agricultura tirando a medida de água, né, sem uma máscara, sem uma proteção alguma. Né, não é o momento de pensar em cobrança de água agora, mas a gente espera que venha, né, esse decreto que esteja já nesse decreto, como a colega vereadora Arlete citou, a exemplo de Pelotas, e justamente falar da água, né? Para o pessoal não esquecer que a gente ainda está com falta de água, a gente ainda está com contenção de água. O coronavírus agora ele deu uma abafada no assunto, mas a gente precisa seguir economizando água, né? Precisa seguir economizando água, porque imagina, com todo esse vírus e sem água, ficará muito difícil, né? Então, eu acredito que não vou tirar o mérito do presidente em fazer o anúncio, a votação. A gente imagina e acredita que nos próximos dias a Câmara não estará funcionando, né? Mas eu estou à disposição no meu celular, no meu WhatsApp, no meu Messenger. Qualquer um que tiver alguma dúvida sobre coronavírus, sobre qualquer coisa da Câmara de Vereadores, estarei à disposição. Espero que a gente possa nos rever muito em breve, que todos nós, nossos familiares, e que todos que nos rodeiam e as pessoas pelo mundo afora possam ter superado essa pandemia, superado esse vírus. E o momento é difícil, né, gente? Seja o que Deus quiser. Obrigado a todos. Vereador Wendel. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela live do Facebook. Bom, minha vinda à tribuna hoje também é em decorrência do corona. Eu sei que a situação nossa é complexa, que as pessoas têm que colaborar. Infelizmente vai ser difícil para todos, né? Está sendo, né? O pessoal que trabalha, o pessoal que precisa de uma renda, né? Muitas vezes trabalho com autônomo, né? Então, assim, eu vim por duas questões. Uma é para sugerir uma situação e outra é para encarecidamente fazer um pedido executivo. Eu tinha feito anteriormente um pedido, de gavetas, 12 gavetas no cemitério. Eu sei que a gente é uma coisa dura de se falar, né? Mas, infelizmente, é a realidade. Você sabe que a cada dia morre um monte de gente em todo o mundo. Então, graças a Deus, por enquanto, não chegou a Turuçu, não chegou muito na nossa região, mas a gente tem que estar precavido, né? Então, assim, peço que o Executivo dê uma atenção especial. Nós não temos mais gavetas no cemitério, me parece que tem 1 ou 2 sobrando, que a gente faça. Vamos rezar para Deus que não chegue em Turuçu, que não precise ser utilizado, mas, infelizmente, é a realidade. É dura e crua, mas é a realidade. Nós temos que estar precavidos. Então, estou pedindo ao Executivo que dê uma atenção especial para essa minha indicação, que foi que a gente faça mais gavetas lá no cemitério, porque é uma coisa que a gente, eu acho que, infelizmente, necessita. Meu outro assunto é o seguinte. Hoje, vocês sabem, né? Isso eu vou dizer para vocês, assim, para vocês saberem, que a Câmara, e foi uma ideia que eu conversando com alguns amigos, surgiu, a Câmara de São Lourenço hoje pensa
em destinar a sobra, já conversando com o prefeito, para adquirir respiradores. Porque, assim, hoje vocês sabem que São Lourenço conta com um respirador. Tem leitos, mas tem um respirador. Imagina, se realmente chega, se vai necessitar de vários, 52 mil um respirador. Então, imagina, eles têm uma sobra de em torno de 1 milhão. Isso dá para comprar um monte, né? Então, imagina quanta gente vai ser assistida. Por que não a ideia, eu posso aqui estar falando uma coisa, eu estou dizendo para vocês hoje, as pessoas que nos assistem, que eu não sou da área da saúde, que eu não tenho conhecimento, mas eu estou fazendo uma sugestão que o nosso município, o nosso executivo, procure se informar qual a possibilidade, daqui a um pouco, a gente tem convênio hoje com a Santa Casa, com o Pronto-Socorro, de daqui a um pouco o Turuçu, nós, Câmara, aqui, destinar uma parte da nossa sobra, né? Daria para destinar aí a compra de 1 ou 2 aparelhos. O grande problema nosso hoje é que a gente não tem UTI, a gente só tem um pronto atendimento, a gente precisaria de um local. Mas daqui a um pouco, se destinar para alguma área, alguma Santa Casa, algum lugar que a gente tem convênio, que pudesse disponibilizar especificamente para Turuçu, né? Daqui a um pouco se faria um acordo que, se num momento, porventura, olha, acontecer um caso em Turuçu de situação grave que precisa ser internado. Então, nesse caso, se teria um convênio já com um aparelho, porque aí esses locais têm UTI, né? Quando vê, eu sei que São Lourenço mesmo tem UTI disponível, né? Eles têm um respirador, mas tem vários leitos de UTI disponível. Por que não nós não procurarmos uma conversação e ver a possibilidade de se adquirir um aparelho desse, e aí com a concordância de todos os nossos companheiros aqui, porque isso eu estou sugerindo, é uma ideia minha, mas vai ter que ter o apoio de todos os companheiros, que a gente daqui a um pouco veja a possibilidade, com a sobra da cama, a gente fazer, destinar, que se compre 1 ou 2, para nós, olha, 1 já era de grande importância. Então, assim, ó, eu acho que seria uma ideia a pensar e que poderia ser muito benéfica para a população de Turuçu, que hoje a gente sabe que o grande problema é a falta do aparelho de respiração. Eu posso Fala. Pode sim, Marlon, pode contribuir. Só para contribuir nessa parte aí, eu acho que é válida a ideia, é ótimo, né? Até porque, se nós precisar desse respirador, nós só temos um, mas só para, não poderia deixar de falar que o nosso respirador que nós temos aqui, ele é para um momento de ter que transferir algum paciente para um tratamento intensivo, tá? Porque, exatamente, dependendo do caso, nesse caso de coronavírus, é necessário uma UTI, que é uma unidade de tratamento intensivo. Sim. Então, o respirador é ótimo, é bem-vindo, mas ele não vai salvar a vida, ele vai ajudar a salvar a vida, né? Ele sozinho não vai resolver. Não, eu acho mas que eu te entendi. Tu não compreendeu. A minha sugestão, eu sei, eu tenho conhecimento, né? Pesquisando, cheguei ao conhecimento que precisa da UTI. Exato, a pessoa precisa da UTI. O que eu estou sugerindo é a aquisição de um aparelho, ou 2, sei lá, e que a gente, dentro de uma Santa Casa, vamos dizer, São Lourenço, que tem um convênio, chamar o diretor da Santa Casa, pegar a prefeita, pegar nós, se for necessário, e ver qual a possibilidade de, no momento, a gente vai ter o aparelho lá, de a gente ter um aparelho para alguém de Turuçu. Entendeu? Pode servir até para eles. Ó, não tem ninguém de Turuçu, eles estão precisando para São Lourenço, usa o aparelho. Mas, assim, se ocorrer um caso de alguém de Turuçu, nós termos uma UTI e um aparelho. Entendeu? Porque o problema hoje é que não tem. Então, de ver a possibilidade, dentro desse convênio, de a gente ver se existe essa possibilidade. Ver o que o diretor do hospital vai nos dizer. Olha, é possível? Não é possível. E se a gente conseguisse, eu acho que tenho certeza que os colegas aqui apoiariam essa ideia para adquirir um aparelho e repassar, por exemplo, para uma Santa Casa de São Lourenço, para a gente ter um amparo mínimo. Isso é uma ideia. Então, vou deixar essa ideia. Gostaria que o presidente repassasse isso para o executivo, de a gente fazer um ofício, eles vão olhar a gravação e montar um ofício e repassar para o executivo com essa proposta, com essa ideia. Seria isso. Vereador, sim, só uma parte, só para colocar a respeito do primeiro assunto, que seria o cemitério municipal, pelo que eu fiquei sabendo, já estão providenciando. Hoje tenho 2 gavetas, né, que está
ainda lá. E segundo, já estão providenciando para fazer as outras, no caso. Só para colocar, tá bem, vereadora? Que bom, Alexandre, não tinha essa informação, mas que bom. Fiz o pedido para o Executivo, se eles atenderam, já de antemão, agradeço ao Executivo, que bom que tomaram essa iniciativa, que eu acho que vai ser importante para todos. Então, era isso, essa é a minha contribuição hoje, e é o que a placa diz, pessoal, vamos ficar em casa, vamos nos preservar, vamos cuidar das nossas famílias, porque a coisa realmente é grave e exige resguardo. Uma boa tarde a todos. Como não há nenhum mais um vereador prescrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 2, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 2 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei estabelece o perímetro urbano no território do município de Turuçu. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 9 de março de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rous, relator, Wendel Carpe, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 2 de 2020. O presente projeto de lei estabelece o perímetro urbano no território do município de Turuçu. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 9 de março de 2020, Vacilvio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Belink Baifos, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica estabelecido, para fins administrativos, fiscais e de regime urbanístico, o território do município de Turuçu, dividido-se em zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. A zona urbana, a partir de 2020, abrangerá a área territorial com os seguintes limites: pelo lado oeste, por 65 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116. Eu falei 650 metros? Desculpa, então. Pelo lado oeste, por 650 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116, iniciando na divisa com o município de São Lourenço do Sul, ao norte, seguindo até o quilômetro 487 da BR-116 ao sul, e pelo lado leste, por 500 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116, iniciando na divisa com o município de São Lourenço do Sul, ao norte, até o quilômetro 487 da BR-116 ao sul. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A zona de expansão urbana, a partir de 2020, abrangerá a área territorial com os seguintes limites: pelo lado oeste, do quilômetro 487 da BR-116 ao norte, seguindo até a divisa com o município de Pelotas ao sul, por 500 metros, tomando como ponto de referência o eixo da BR-116. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. A zona rural, a partir de 2020, abrangerá toda a área territorial
fora dos limites mencionados para a zona urbana e zona de expansão urbana, nos artigos 2º e 3º desta lei, sendo esta destinada às atividades primárias e de produção de alimentos, bem como às atividades de reflorestamento e de mineração. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Turuçu, 4 de fevereiro de 2020, Selmira Emília Ferenbach, Prefeita Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2, 2020, que estabelece o perímetro urbano no território do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 11, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 11 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza o município a aplicar o percentual de 12,84% no piso nacional salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica e altera os salários dos incisos 1 e 2 do artigo 39 da Lei nº 743, de 2009. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, em 23 de março de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rous, relator, e Wendel Carpe, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 11 de 2020. O presente projeto de lei autoriza o município a aplicar o percentual de 12,84% no piso nacional salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica e altera o salário dos incisos 1 e 2 do artigo 39 da Lei nº 743, de 2009. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 23 de março de 2020, passivo do presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Bering Baifos, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Coloco os pareceres favoráveis e aprovados. Aliás, com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica autorizado o município a aplicar o percentual de 12,84% dos vencimentos dos profissionais da educação e a alterar o quadro conforme segue. Denominação: professor, carga horária 20 horas semanais. Vencimento básico, R$ 1.443,06. Denominação professor, 24 horas semanais. Vencimento básico, R$ 1.731,68. Supervisor educacional, 40 horas semanais, R$ 3.468,96. Orientador educacional, 40 horas semanais, R$ 3.468,96. Normal de nível médio, 24 horas semanal, R$ 1.731,68. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Emília Ferenbach, Prefeita Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 11, 2020, que autoriza o município a aplicar o percentual de 12,84% no piso salarial profissional
do Magistério Público da Educação Básica e altera os salários dos incisos 1 e 2 do artigo 39 da Lei número 743/2009. Foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 12/2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 12 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 23 de março de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rose, relator e Wendel Carpe, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei 12 de 2020. O presente projeto de lei concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo inconstitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 23 de março de 2020, Silva dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Belling Baifo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica autorizada a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, conforme prevê a Constituição Federal, pela aplicação do índice do IPCA, no percentual de 4,5%.